com faro de artilheiro e todas as características de um tradicional camisa 9. O centroavante do Vida de hoje deixou saudades por alguns times por onde passou, especialmente no Goiás, quando se tornou artilheiro e craque do Brasileirão de 2006. Ele também deixou a sua marca no Flamengo, onde eternizou a comemoração do Chororô no clássico contra o Botafogo. É claro que eu tô falando de Souza Caveirão, que jogou em vários times do Brasil e também por alguns clubes da Europa. E antes de continuar esse vídeo, que tal ajudar o nosso canal? Basta apenas se inscrever e deixar o like. Dessa forma, você estará nos motivando a trazer mais conteúdos legais como esse. Valeu! Rodrigo de Souza Cardoso, mais conhecido como Souza, nasceu no Rio de Janeiro em 4 de março de 1982. Durante a carreira, o centroavante atuou em vários clubes, como o Vasco, CSKA Sofia da Bulgária, Marítimo de Portugal, Internacional, Goiás, Flamengo, Panathinaikos da Grécia, Corinthians, Bahia, Vitória, Criciúma, Paysandu, Madureira. Souza foi revelado pelo Madureira aos 13 anos de idade e logo chamou a atenção do Vasco, onde de fato começou a sua carreira profissional no ano de 2000. A passagem pelo Gigante da Colina foi muito positiva e com início muito promissor. Inclusive, atraía olhares de clubes internacionais, principalmente depois de se destacar na conquista do Campeonato Carioca de 2003. Mesmo ainda jovem, sem fugir das responsabilidades no ataque, era nítido que ele tinha personalidade e qualidade para marcar gols. Após 76 partidas e 25 gols, Souza deixou o Vasco para atuar na Europa, pelo CSKA Sofia, time da capital da Bulgária. A contratação foi confirmada pelo valor de 2 milhões de euros e Souza chegou com expectativa alta da torcida e a fama de artilheiro, mas não correspondeu. O atacante teve problemas de adaptação e não conseguiu marcar nenhum gol nos 4 jogos em que disputou. Por causa disso, a passagem durou pouco e ele logo saiu para outro time europeu, dessa vez o Marítimo de Portugal. Apesar de ter ficado por 2 temporadas no time português, Souza marcou apenas um gol em 11 jogos. Buscando reencontrar o bom futebol e principalmente os gols, ele anunciou seu retorno ao Brasil e foi contratado pelo Internacional. Porém, na passagem pelo time gaúcho, ele não teve muitas oportunidades, já que o ataque do Colorado era muito concorrido, com Fernandão, Yarley, Rafael Sobis e o colombiano Renteria. E o saldo final foram 10 jogos disputados e 4 gols marcados. Sem chance para mostrar o seu futebol no Inter, Souza foi emprestado ao Goiás, onde jogou em 2005 e 2006 e finalmente encontrou o caminho dos gols. O centroavante viveu seu auge e foi fundamental na campanha do time goiano no Campeonato Brasileiro de 2006, que ele, inclusive, acabou como artilheiro, com 17 gols marcados, e ganhou até o prêmio de craque da competição. Com o sucesso, ele atraiu a atenção do Flamengo, o seu time do coração, e se despediu do Goiás após 68 jogos e 36 gols marcados. A chegada no Flamengo foi com a grife de artilheiro do Brasileirão. Souza também deixou clara a sua emoção na época, já que jogar pelo Flamengo era o seu grande sonho. O atacante demorou um pouco para se firmar no rubro-negro, mas sempre se dedicava nos treinos. Os erros na pontaria começaram a incomodar a torcida durante os jogos, que já tinha como preferência o atacante Obina, que estava lesionado na época. Souza Caveirão não se deixou abalar e mostrou seu faro de gol com o passar do tempo, fazendo até gol nas finais da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. Uma curiosidade dessa passagem pelo Flamengo é que Souza eternizou a comemoração do Chororô, que virou o canto da torcida flamenguista até hoje.
O centroavante comemorou imitando um gesto de choro após marcar um gol na Libertadores, mas a referência foi a partida anterior, quando o Flamengo venceu a Taça Guanabara contra o Botafogo, com um pênalti pra lá de polêmico, o que levou os jogadores do adversário a darem entrevista com lágrimas nos olhos ao final da partida. A provocação nunca mais deixou de ser lembrada pelos torcedores, que até hoje agradecem a Souza pelo gesto. A vida do centroavante ficou um pouco mais difícil com as cobranças no Flamengo, já que ele marcou poucos gols no Brasileirão seguinte. Souza foi perdendo espaço e acabou sendo vendido em 2008 para o Panathinaikos da Grécia, deixando o Flamengo após 74 jogos e 24 gols marcados. A passagem pelo clube grego foi meteórica, mas não pelo sucesso, e sim pela rapidez. Na época, o atacante deu entrevistas, dizendo que não sabia por que não foi utilizado pelo treinador e que também teve problemas com a diretoria. Foram apenas 8 jogos e 2 gols marcados, até anunciar em poucos meses um retorno ao Brasil para outro time grande, o Corinthians. O time paulista investiu 3 milhões de euros para repatriar Souza, que já chegou marcando gol logo na estreia contra o Estudiantes. Inclusive, ajudou a equipe na conquista de títulos importantes, como o Campeonato Paulista de 2009 e a Copa do Brasil também de 2009. No entanto, ele nunca foi uma unanimidade entre os torcedores do Timão. Pelo Corinthians, foram apenas 9 gols marcados em 65 partidas disputadas. A história no time paulista se encerrou em 2011 e, em seguida, ele foi contratado pelo Bahia, o time em que foi adotado pela torcida e onde ganhou o apelido de Caveirão, graças aos gols marcados. A trajetória no tricolor baiano foi cheia de altos e baixos. O começo foi um pouco complicado, mas logo se tornou o artilheiro do clube. Inclusive, os seus gols ajudaram o time a não ser rebaixado para a Série B do Brasileirão de 2011. No ano seguinte, ele viveu um bom momento pelo Bahia e marcou 19 gols na temporada, sendo 18 gols pelo Campeonato Baiano e 1 gol pela Copa do Brasil. Os problemas de Souza no Bahia foram extracampo, incluindo algumas discussões com o técnico e até denúncia de estar sempre nas festas. Isso abalou um pouco a relação com a torcida e a diretoria. Por esse motivo, o atacante acabou sendo menos aproveitado em 2013 e começou a treinar separado do grupo principal. Foi então que ele decidiu deixar o Bahia após ter marcado 46 gols em 94 jogos. O clube seguinte mexeu com a rivalidade baiana, já que Souza escolheu o Vitória para seguir a carreira. A passagem foi bem rápida pelo rubro-negro baiano e durou menos de 4 meses, mas tempo suficiente para ele deixar um gol no clássico Bavi contra o ex-clube pelo Campeonato Brasileiro. Depois de 9 jogos e 2 gols marcados, ele acabou deixando o Vitória. Em seguida, o centroavante acertou com o Criciúma para o restante da temporada de 2014, mas não deu muita sorte, já que o time foi rebaixado para a Série B daquele ano. Ao final da temporada, Souza deixou o time catarinense com 4 gols marcados em 14 jogos disputados. Em 2015, mais uma passagem rápida por outro time, agora o Paysandu. O Caveirão ficou apenas a metade do ano e rescindiu o contrato depois de marcar somente 1 gol em 20 jogos. Buscando encontrar o bom futebol e já em fim de carreira, Souza Caveirão voltou às origens e anunciou em 2016 que estava voltando ao Madureira, onde tudo começou. Em 2017, Souza fez uma partida inesquecível contra o Botafogo, quando ele saiu do banco de reservas para marcar um dos gols da vitória do Madureira. Nessa passagem pelo Madureira, foram 5 gols em 22 jogos. Ao longo da carreira, Souza colecionou muitos títulos. Pelo Vasco, ele conquistou uma Taça Guanabara, uma Taça Rio e um Campeonato Carioca. Tudo isso em 2003. Pelo Flamengo, foram 2 Taças Guanabara e 2 Campeonatos Carioca, em 2007 e 2008.
No CSKA Sofia, ele foi campeão búlgaro em 2005. Pelo Inter, ele conquistou um campeonato gaúcho, também em 2005. No Goiás, ganhou um campeonato goiano de 2006. Pelo Corinthians, foi uma Copa do Brasil e um campeonato paulista de 2009. E pelo Bahia, ele conquistou um campeonato baiano em 2012. Ele também se consagrou como craque do Brasileirão e artilheiro do campeonato de 2006, com 17 gols marcados. Ao todo, foram 475 partidas disputadas, 158 gols marcados e 14 títulos conquistados. O centroavante anunciou a aposentadoria em 2018, aos 36 anos. Atualmente, ele está com 42. E devido à falta de notícias sobre sua atual situação e também por sua falta de atividade nas redes sociais, pouco se sabe da vida atual do ex-atacante. A única coisa que se sabe dele é que ele sempre acompanha o Flamengo em jogos no Maracanã. Mas e aí, você gostava do estilo de jogo de Souza Caveirão? Lembra de algum gol ou jogada do ex-atacante? Compartilha com a gente aí nos comentários, beleza? E não se esqueça também de se inscrever no canal para que possamos trazer aqui mais conteúdos como esse, valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo!